E aí, meu povo do 8º ano, beleza? Estamos aqui de volta, né, para dar continuidade às nossas aulas de resolução de exercícios, tá? Nessa aula nós vamos revisar o que aprendemos na nossa aulazinha de conteúdo sobre o capítulo 2, né, o capítulo das regências, e vale lembrar algumas coisas que temos que revisar para entrar no conteúdo das questões, né? Primeiro, a questão da abdicação do Dom Pedro, que vai gerar uma crise tremenda dentro da política brasileira, né, instaurando a regência, né. A abdicação ela aconteceu devido a várias crises políticas que se sucederam ainda no primeiro reinado, né, pela imposição do poder moderador, pela forma autoritária em que ele combateu, né, os verdadeiros movimentos de independência, como a Confederação do Equador, que queria uma república, que pensava em organização de uma constituição e etc. Queria ter mais autonomia e poder nas províncias, né, que vai ser organizada pelos liberais, né. É importante destacar também que parte da elite brasileira vai ficar insatisfeita com Dom Pedro devido à perca do território da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, que tornou-se independente durante seu governo, né. É importante destacar também que parte dos grandes proprietários de terra brasileiros, dos grandes plantadores de açúcar e de outros gêneros importantes, também vão ter uma crise com Dom Pedro, por conta que ele vai querer assinar, né, ou colocar em prática os tratados que a Inglaterra exigia, né, da tentativa de abolir o tráfico, né. Isso bem no final, né, do período do primeiro reinado, e isso vai ocasionar uma crise ainda maior entre ele e a elite brasileira, né, favorecendo inclusive o partido português, né, e muitas vezes, né, deixando os seus principais aliados que o colocaram no poder de lado. E que por esse motivo ele não vai conseguir aguentar a pressão após a famosa Noite das Garrafadas, né, e alguns dias depois vai entregar, né, a sua carta de abdicação. Só que quando Dom Pedro abdica do trono, quem deveria assumir, né, do ponto de vista da família, era o Dom Pedro de Alcântara, que era uma criança que não tinha completado nem 6 anos de idade. E pela Constituição de 1824 ele não podia assumir, né? Só quem podia se colocar no lugar dele era uma regência. E esse regente precisava ser alguém da família, né, do sexo masculino maior de 25 anos. E também não foi possível isso acontecer. Por esse motivo, pela Constituição de 1824, pela impossibilidade do imperador assumir, porque não era de maior, né, vai ser instaurada uma regência. Né. Essa regência ela não pode ser instaurada de início do ponto de vista permanente, como tem relatado na Constituição, porque o parlamento brasileiro no período estava em recesso, né? Você vê como é que são as coisas. E por esse motivo foi instaurada uma regência provisória para ser escolhida uma eleição pela regência trina, né? E a regência ela vai ser marcada por uma grande instabilidade política e a disputa de 3 grandes grupos, né? Os restauradores, né, conhecidos como Caramurus, né? Partido que não vai durar muito tempo, porque eles queriam o retorno da monarquia do Dom Pedro, mas isso não foi possível porque alguns anos depois, em 1834, Dom Pedro vai falecer em Portugal, né? E outros 2 grupos também vão disputar o poder da regência, né? A Câmara e o Senado, que é os chimangos, que eram chamados liberais moderados, né? Se a gente puder dizer assim, o centrão, né, desse período, né? Queriam respeitar a Constituição, né, o Império Brasileiro, né? São eles que vão vencer a primeira eleição, e também os chamados liberais exaltados, que se dividiam em 2 grupos, né? O grupo dos farroupilhas, né, que queria fazer com que as instituições se modificassem, né, que eram ricos e grandes proprietários, e também, né, o grupo dos jurujubas, que era dos liberais exaltados, a ala mais radical, que queria transformações importantes, que queriam uma república, muitos deles defendiam inclusive a abolição, né? E todos esses grupos vão disputar, né, a primeira eleição que vai acontecer para o parlamento brasileiro, que indiretamente vai ser vencida aí pelo grupo, né, dos chimangos ou o grupo mais moderado, né? E ele vai organizar e tentar dirigir a regência e tentar conciliar os interesses daqueles que eram mais radicais, para tentar fazer com que a instabilidade acabasse. Só que isso não foi possível, certo? A instabilidade só vai aumentar, né, apesar da tentativa de criar assembleias legislativas,
de dar mais autonomia às províncias, né, a partir do ato adicional de 1834, de tentar acabar com o poder moderador e o Conselho de Estado, né, e vai acontecer de certa forma uma descentralização do poder político nesse período, né, onde as províncias vão ter mais autonomia política. Porém, né, o que vai acontecer é que a instabilidade vai continuar crescendo, porque os grupos dos liberais exaltados queriam mais, eles não queriam apenas isso, eles queriam que o Brasil se tornasse repúblicas, né, e vai acontecer as chamadas revoltas regenciais. Uma coisa importante a se destacar é que vai ser criada durante esse período a Guarda Nacional, que vai substituir o Exército como instituição através de ordenações e milícias. Com o passar do tempo, a Guarda Nacional vai se tornar uma instituição que vai ser criada em 1831, de caráter paramilitar, né, que só era aceita membros da elite, né, principalmente a elite latifundiária, os grandes proprietários de terra, que vão passar a receber o título de líderes em cada localidade de coronel, né, e vão se fortalecer cada vez mais ainda, né, tanto politicamente nessas regiões, como do ponto de vista militar. Tá? E para dar margem a tudo isso, a Guarda Nacional vai substituir o Exército, né, e vai ser a guarda que vai ser principal aí no país, vai ser dirigida pelo Ministro da Justiça e também, né, vai estar sob a jurisdição dos juízes de paz em cada localidade. Tá? É importante destacar isso. A partir daí, dá para a gente dar um esboço das questões que nós vamos responder. Vou passar o slide para ver as questões que vamos responder. Então, abra o seu livro digital, se vocês puderem utilizar. Se não, o seu livrinho físico. Caso não tenha acesso a ele e está sem livro, copie o que vai estar presente nos slides. Vai passar o livro digital na íntegra. Você pode pausar o vídeo depois que ele for gravado, né? Responder aí na sua casa e fazer com que a gente possa ter uma relação entre aprendizado, né, e ensino de forma mais qualitativa, tá? Vou passar o slide aí das questões que vamos responder. Gente, ó, não deixe de assistir a Realidade Aumentada da página 165, porque vai estar um pouco, né, falando mais sobre a regência, né, falando um pouco mais sobre a regência, sobre o juramento da regência, inclusive. Aquilo que os regentes deveriam cumprir dentro do seu cargo. Alguns historiadores vão dizer que esse período, por conta dessas eleições e também do parlamento e da questão da presidência, das câmaras, né, foi uma chamada experiência republicana, como nos dizeres, inclusive, do José Murilo de Carvalho, né. Então nós vamos responder aí as questões do desenvolver e aplicar na página 166, 167 e 169, certo? E da página 170. Então, abrindo o livrinho digital para a gente começar aí já no desenvolver e aplicar. Opa, aqui ó. Só passar aí para vocês verem, tá bom? Desenvolver e aplicar. Certo? Aqui em cima está a página 166. Diz assim, ó. Os membros da Guarda Nacional não recebiam soldo, salário por seu serviço. Por que será que eles aceitavam desempenhar um papel na milícia? Escreva a seguir as suas hipóteses. E aí? Vocês sabiam que a maior parte dos membros de alta patente da Guarda Nacional não recebiam salário? Porque eles não precisavam receber salários, né? Ela era uma guarda paramilitar e o serviço era prestado principalmente pelos grandes proprietários de terra, né? Os grandes latifundiários, os grandes traficantes de escravos, né? E os grandes plantadores, né, de açúcar, de café, né? E os grandes, né, produtores. Por esse motivo, né, eles não precisavam de salário para participar da Guarda Nacional. E ela era organizada de província em província, né, por esses grandes nomes militares que, com o passar do tempo, se tornavam grandes figuras políticas e passavam a controlar o poder político local, o eleitorado, né, e fazer com que existisse, né, um cenário político eleitoral administrado por ele através da troca de favores, através de clientelismos, né, com o objetivo de combater, né, os seus opositores e de permanecer no poder, né.
Então, vamos aí sistematizar uma resposta. Eles desempenhavam esse papel com o intuito de desarmar a população política, população local, e dominar do ponto de vista político e militar aquela região, favorecendo a descentralização política. Centralização política e aumentando o poder político e aumentando o poder econômico e institucional. Das províncias. Resposta da primeira questão. Eles desempenhavam esse papel com o intuito de desarmar a população local, certo? E dominar do ponto de vista político e militar aquela região, vírgula, favorecendo a descentralização política e aumentando o poder econômico e institucional das províncias. Esse era o objetivo da Guarda Nacional, aceitar nas suas bases apenas quem possuía uma determinada renda por mês, aproximadamente 100 mil réis, né? Somente uma pequena e ínfima parcela da população rica, né, e grande proprietária e influente politicamente podia participar da Guarda Nacional, certo? Principalmente quem tinha os maiores cargos. Leia o trecho a seguir e responda as perguntas. Questão 2, certo? Holanda Cavalcante, né, político da época, considerava que o melhor defensor dos cidadãos eram os guardas nacionais, ou cívicos, não devendo ser empregada tropa de linha, senão nas ocasiões em que se tratava de defender a pátria contra inimigos estrangeiros. Certo? O que é tropa de linha? Né? É a tropa do exército, que podia ser cavalaria, infantaria ou artilharia. Então ele está defendendo, né, que a tropa da Guarda Nacional seria o melhor meio de defender o Brasil, porque ele era membro da elite proprietária, né? E acreditava que a Guarda Nacional era o melhor meio para fazer isso, porque era uma guarda civil e organizada por essa classe social. Certo? O cidadão soldado, aqui eles vão se inspirar, né, no cidadão de armas. Na época da Revolução Francesa, né, a maior parte da população, na chamada do período da Convenção, quando vai ser instaurada a Primeira República Francesa, né, eles vão pegar em armas para defender a França, né, de inimigos externos que vão invadi-la, né, inclusive de caráter absolutista. Porém, isso vai ser apropriado no Brasil de forma diferente. Lá quem organizava, né, o cidadão de armas era o próprio povo. Aqui não, aqui é parte da elite local, né? Uma mínima parte da política da elite política e econômica local, certo? Que eram chamados de coronéis e que tinham as altas patentes dentro da Guarda Nacional. Era uma coisa bem diferente daquilo que foi inspirado, né? O soldado cidadão, melhor que qualquer outro, defenderia o trono e o sossego público das arremedidas dos exaltados. Os exaltados que eles estão falando aqui é justamente os liberais exaltados que eram republicanos e defendiam, por exemplo, uma grande e maior autonomia provincial, né? E são eles que vão organizar as famosas revoltas regenciais, né?
Então a Guarda Nacional ela vai servir também para reprimir grande parte desses movimentos, certo? Muitas vezes vai ter um racha dentro desses movimentos, como acontece, por exemplo, na Revolução Farroupilha, onde os grandes estancieiros, que também tinham patentes dentro da Guarda Nacional, vão disputar, né, contra a própria Guarda Nacional o poder, né, no Rio Grande do Sul. Vai acontecer, né, a República Rio-Grandense, posteriormente a República Juliana, e a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos, né, no próximo capítulo, né, falando mais sobre as revoltas regenciais, tá? Mas esse era o objetivo da Guarda Nacional, tá? Que era reprimir todas as rebeliões, seja nas províncias, certo? Ou seja, de caráter que fosse contra, né, tanto o governo da regência quanto as instituições imperiais, né? E aqui os exaltados que ele está se referindo são os liberais exaltados, farroupilhas ou jurujubas. Vamos lá. Jeane Berrance de Castro, a Milícia Cidadã, a Guarda Nacional de 1831 a 1850, São Paulo, Brasiliana, 1877. Excelente livro, certo? Vamos lá, responder aí ao item A. Por que os civis da Guarda Nacional eram considerados por alguns os melhores defensores que os soldados? Porque o objetivo da Guarda Nacional era defender a elite brasileira e não aceitava membros das classes populares. Ponto. A sua função era basicamente sufocar, né, revoltas ou insurreições nas províncias. Item A, né? Porque a Guarda Civil Nacional era considerada por muitos, né? Era considerada por alguns grupos melhores defensores que os soldados, por esse motivo. Por exemplo, o Exército é uma instituição policlassista, certo? Na sua base, geralmente são recrutadas pessoas das classes populares que vão ascendendo socialmente, né, através das patentes que vão ganhando, né? Só que na Guarda Nacional não. Só era permitido participar dela quem tinha uma determinada renda e bastante alta, né? E essa renda censitária, ela impedia que as classes populares tivessem acesso tanto às armas quanto a cargos dentro da Guarda Nacional, certo? Item B. Sobre o texto citado, qual afirmativa é correta? Marque-a com um X. Vamos dar uma lida aqui. Cavalcante acredita que o exército deveria ser extinto, pois os guardas cívicos desempenhavam melhor a defesa da população. Vamos dar uma olhada. Holanda Cavalcante, político da época, considerava que o melhor defensor dos cidadãos eram os guardas nacionais, ou cívicos, não devendo ser empregada tropa de linha, senão nas ocasiões em que se tratasse de defender a pátria contra inimigos externos, né? O soldado, cidadão, melhor que qualquer outro, defenderia o trono e o sossego público das pessoas, né, arremedida pelos exaltados. Ele diz que a Guarda Nacional é melhor que o Exército, porém não propõe a instituição do Exército. Inclusive propõe que ele seja utilizado somente no caso de uma ameaça externa, certo? Que fosse contra a pátria. Então, o item 1 é falso. 2. Cavalcante acreditava que o exército deveria ser utilizado apenas em situações específicas, contra inimigos externos, pontinho no 2. Pode ser que isso aconteça, certo? Vamos lá. Item 3. A autora explica ou indica, né, que a Guarda Nacional tinha mais ação política na Assembleia Geral do que
na contenção de revoltas? Não, não dá a entender isso não. Só dá a entender a explicação do que seria ela e qual a função, mas que ela teria mais poder, né, na Assembleia Geral do que em conter revoltas, não. Pelo contrário, a função dela era conter revoltas principalmente, certo? Então o item 3 também está falso. 4. A autora indica que a Guarda Nacional defendia os ideais de liberdade e igualdade da República. Também não, até porque o Brasil ainda não era uma república, apesar de, no período regencial, ter tido alguma experiência republicana, certo? Então o item correto é o item 2, vamos marcar um X nele, certo? Item 2, da questão do item B, o correto é o item 2, certo? Anota aí no seu livrinho, no seu caderninho, tá? E vamos aí para a última questão de hoje. A Guarda Nacional deixou de existir em 1922, mas o Exército existe até hoje. Qual é a função dessa instituição na atualidade? O Exército. Vou colocar com letra maiúscula porque é uma instituição do Estado, certo? Exército. Certo? Possui a função de forças armadas do Estado na tentativa de protegê-lo internamente e externamente. Ponto. Assim como a defesa de suas propriedades. Essa é a função que o Exército, né, ela possui hoje, né? O Exército possui, ou possuía, não dá colocar possui, né, que é hoje, né, a função de forças armadas do Estado, vírgula, a tentativa de protegê-lo, né, internamente e externamente, ponto. Assim, né, como o papel de defesa de suas propriedades, certo? Então, qual é a função do Exército? Né? Proteger o Estado e as suas instituições, certo? Do ponto de vista interno e externo, né? Inclusive exercendo papel de polícia, né? E também, né, proteger a propriedade, seja ela hoje, né, de caráter estatal, e muitas vezes defender a propriedade privada, principalmente as grandes corporações, né, e as grandes empresas, né? Tem um papel aí de defesa da propriedade, né? Tanto da classe dominante, como também, principalmente, das instituições do Estado, certo? Das propriedades do Estado, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube, tá? Não deixe de responder as questões que vão estar presentes na Agenda Edu, né? Olhem lá, que vai ter o calendário de postagens e o cronograma da semana, né? Não deixe de resolver as questões que vão ser postadas e repostadas aí no portal SAI, para que vocês não se prejudiquem com a nota de MA, né? Um grande abraço e até a próxima.